E já estamos de volta com o nosso Viva Bem e o assunto de hoje é transtorno mental. Dr. Leonardo Morita, psiquiatra forense, que está comigo aqui no estúdio, explicando vários tipos de doença mental que pode, infelizmente, te atingir ou alguém que você conhece. Doutor, tem um grande problema na questão da doença emocional que eu percebo nos comentários, que a gente sempre acompanha em entrevista, que a pessoa parece que quando está depressiva, por exemplo, ela se sente no centro das atenções, ela parece que somatiza, quer aumentar, quer agravar o problema. Existe esse tipo de comportamento? Parece que há até um prazer nisso tudo, eu não sei como explicar ao certo. Em alguns casos, né? Em alguns casos podem ocorrer, em alguns casos não ocorrem, né? Existem casos que as pessoas gostam de falar, né? Gostam de espalhar um pouco aquilo que está sentindo, né? Porque geralmente a depressão ela leva a pessoa a se sentir muito sozinha. Isso é um fato, isso vai acontecer com quase todas as pessoas que vão sofrer de depressão. Ela pode estar em meio à família dela, ela pode estar em meio às pessoas que ela gosta, mas ela tem um sentimento de solidão ali que acaba não passando. E com isso, algumas delas, né, não todas, mas algumas delas podem se lançar para querer uma atenção e querer falar daqueles assuntos que não saem da cabeça dela. Muitas vezes no transtorno depressivo, né, a pessoa vai tendo um estreitamento na visão da vida dela. Isso leva com que ela perca o interesse numa variedade de assuntos que muitas vezes seriam benéficos a ela, né, e acabam se prendendo àqueles assuntos que acabam puxando ela para baixo, né, que geralmente são assuntos que talvez não estejam resolvidos ali com ela. O ideal é evitar, né? A melhor forma é evitar, porque depois que a pessoa está depressiva, claro que, graças a Deus, tem sim como se curar, como ficar bem novamente, mas o ideal é evitar, né? E como é que a gente evita esse tipo de doença? Quando é que a gente percebe que está tendo um comportamento diferente, que foge da nossa natureza? Isso é algo assim... É muito particular, eu imagino, né? Isso, A princípio, as pessoas precisam atentar-se a si mesmas, né? Eu acho que muitas vezes nós acabamos com esse cotidiano, correria, preocupações, às vezes um grande objetivo que se busca. Muitas vezes as pessoas param de olhar para si mesmas, né? De, poxa, como eu estou, será que o que eu estou realizando realmente está me fazendo bem? Porque muitas vezes a gente faz algum plano para nós, né? Um plano em busca de um êxito, mas será que isso está se traduzindo realmente em alegria, né? Uma felicidade, um bem-estar? Nem sempre uma coisa é sinônimo da outra. Então, as pessoas têm que sempre olhar para si mesmas, né? E dar valor às dificuldades que elas têm, né? O que eu ouço muito no meu consultório é algumas pessoas chegam de forma tardia, né, no consultório, porque elas falam, poxa, eu sempre fui muito forte, mas eu sou forte. Só que, né, só ter força não significa que você tem um bem-estar, né? Não significa que você está alegre, que você está feliz. Ela demorou para admitir que estava com algum problema. Sim, geralmente... Até por orgulho, muitas vezes, né? Sim, e muitas vezes essa força acaba sendo até negativa, porque... Existe aquele preconceito, foi para o psiquiatra, tá louco. Existe isso ainda, doutor? Existe bastante. Isso É uma bobagem sem tamanho, né? Porque... O que eu costumo dizer atualmente a psiquiatria é uma parte da medicina que visa qualidade de vida, bem-estar, né? Esse é o principal papel hoje da psiquiatria. Tanto que a grande maioria dos transtornos, eles são leves ou moderados, né? Não são transtornos graves, né? Acho que as pessoas estão mais atentas, embora algumas sejam resistentes e admitir, estão mais atentas, né? Inclusive, a gente tem mais perguntas, doutor. Vamos ouvir? Legal, vamos lá. RodoVT. Olá, meu nome é Richard, trabalho como motorista. A minha pergunta é, a síndrome do pânico, ela deriva da depressão ou não? São dois problemas separados? Pergunta interessante. Interessante. Bom, inicio falando que o Richard, né, ele é motorista e é uma profissão
bastante estressante, né? Então, Com certeza. como algumas outras profissões, mas vamos lá. A síndrome do pânico e o transtorno depressivo, né, eles não têm uma derivação um de outro, né? E a alteração neuroquímica, né, cerebral que ocorre, elas não são muito diferentes. Tanto que o tratamento ele é feito muitas vezes com as mesmas medicações, né? Feita a princípio com antidepressivos, né? E muitas vezes é comum, a pessoa inicialmente desenvolve uma síndrome do pânico, né? E por algum motivo isso acaba evoluindo com um quadro depressivo. E o contrário também, a pessoa Entendi. abre um quadro depressivo inicialmente e de repente evolui também com uma síndrome do pânico. E qual que é a mais grave? Ou não tem essa comparação? Depende da intensidade, né? Depende da intensidade do quadro depressivo. Geralmente a síndrome do pânico ela é um pouco, né, difícil para quem sofre, porque ela leva a momentos súbitos de medo, né? Um medo de morrer, um medo não se sabe do que geralmente, né? Então incomoda bastante sempre, né? E a depressão vai incomodar sempre, porém vai depender muito da gravidade, né? Tem que ficar alerta aí, pessoal. Agora a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto para você.